a parte preciosa desse culto, né? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, ó Pai, por esse momento oportuno, ó Pai, que o Senhor nos concede, tão precioso, ó Pai amado, que é nos alimentar da Tua palavra, Senhor Jesus. Ó Espírito Santo, que o Senhor manifesta a Tua glória na vida do Natan, Senhor, que faça lembrar de todas as Tuas maravilhas, das Tuas promessas, Senhor, naquilo, ó Pai, que o Senhor bradou no coração dele, ó Pai, e que vai passar para a Tua igreja, Senhor, que possamos, ó Pai, receber, ó Pai, essas bênçãos, ó Pai, e nessa bênção ficar, Papai amado. Fica com Teu Filho, ó Pai, no nome de Jesus Cristo, usa, Senhor, usa com poder e autoridade, em nome de Jesus. Amém. Saúdo a todos com a graça e a paz de Deus. Amém. Gratos a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede estar na casa para louvarmos e agradecermos o nome do Senhor. Nessa noite também eu quero cumprimentar a todos os irmãos, o qual estará recebendo esta mensagem da Palavra de Deus através das mídias sociais. Quero dizer aos irmãos que nesta noite eu posso estar dirigindo a palavra a um pequeno grupo de irmãos, mas temos também o nosso canal e através das mídias sociais nós podemos estar alcançando muitas pessoas em vossos lares. E a você que irá nos acompanhar no conforto do celular em suas casas, eu também quero cumprimentá-los com a paz de Deus e que o Senhor possa estar abençoando a você onde quer que você esteja ouvindo a mensagem da palavra de Deus. Por gentileza, nós pedimos, eu peço a você que irá ouvir esta mensagem, compartilhando com familiares, para que a palavra de Deus possa ser propagada e levada aos lares. Por gentileza, esteja compartilhando, esteja divulgando a palavra de Deus a todos aqueles que você conhece, amém? Deixe o seu like, compartilhe com mais pessoas, para que alcançamos o maior número de pessoas possível, amém? E que Deus abençoe a todos. Amados e queridos irmãos, nessa noite o irmão Nilton acabou de falar sobre alimento da palavra, alimento espiritual. Nós sabemos que nós levantamos, iniciamos o nosso dia, o dia a dia, muitos trabalharam, outros ficaram em casa cuidando dos seus afazeres. É bem verdade que durante o correr do dia todos nós tivemos alguns afazeres, fizemos alguma coisa. E para que nós fizéssemos alguma coisa, é necessário energia física. E para que tenhamos força, energia física, foi necessário que alimentássemos, talvez tomássemos um café da manhã, um lanche de manhã, um almoço, talvez um lanche à tarde e talvez até um jantar à noite. O nosso corpo físico, ele necessita ser alimentado, ele necessita ser abastecido para que tenhamos forças, para que tenhamos vigor para superar as lutas, a batalha do dia a dia. Não é diferente também a nossa vida espiritual. Nós precisamos sermos alimentados, nós precisamos sermos fortalecidos espiritualmente, para que quando nós depararmos com as forças contrárias, nós estejamos verdadeiramente alimentados, fortalecidos para vencê-las, para transpor todo o mal, tudo aquilo que advém contra nossas vidas espirituais. Nós sabemos que através da oração, leitura da palavra de Deus, comunhão na casa do Senhor, nós alimentamos o nosso espírito, nós nos preparamos espiritualmente para sermos fortalecidos e prosseguirmos na batalha espiritual, o qual nós encaramos no dia a dia. A Bíblia diz que nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra as potestades espirituais. Nós sabemos que existe um exército amigo, um exército da parte de Deus nos abençoando, mas também existe o exército inimigo que procura nos derrotar, que procura fazer coisas ruins, nos derrotar de alguma forma. Mas graças a Deus, que aqui tem homens e mulheres de Deus alimentados e fortalecidos espiritualmente, fortes, vigorosamente fortes, para vencermos todas as batalhas espirituais. Estamos na igreja ainda nessa noite, nesse início de noite, para nos fortalecer espiritualmente, para mais uma vez nos alimentarmos espiritualmente. Estamos na igreja. Uma certa pessoa perguntou o que é a igreja. E essa pessoa deu a seguinte definição sobre o que é a igreja. Ele respondeu então: igreja não é um clube social onde os membros se reúnem ocasionalmente para gozar a companhia um dos outros e se divertirem e trocar ideias. A igreja não é uma companhia de seguros, a qual se pode pagar uma apólice e ficar livre do fogo do inferno.
Igreja não é uma casa de saúde onde os deformados espirituais e os normalmente anêmicos tratam de seus males. A Igreja de Cristo é uma instituição ganhadora de almas onde proclama a tempo e a fora de tempo que Jesus Cristo salva a todos os homens que aceitam. Esforça-te para te apresentar diante de Deus, aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra de Deus. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 13, não me falha a memória. Amados e queridos irmãos, a casa de Deus, a igreja, a casa do Senhor, é um lugar onde não somente temos comunhão com os outros, mas, como diz, a casa de Deus é um lugar de fortalecimento, é um lugar de alimento espiritual, é um lugar de adorar a Deus, é um lugar de prestar culto a Deus, é um lugar onde racionalmente nós nos dedicamos somente em adorar e exaltar o nome do Senhor. Creio eu que Deus se alegra com a minha presença e com a sua presença nesta noite, porque assim fomos criados com o propósito principal de adorar o nome do Senhor. Eu sempre digo em minhas falas, nós podemos questionar: para que Deus criou o homem? Para que Deus precisa do homem? Existe uma frase muito citada aí fora que diz que o homem sem Deus não é nada, e Deus sem o homem, ele será sempre Deus. Então nós necessitamos muito mais de Deus do que Deus necessita do homem. Então Deus requer de nós adoração, Deus requer de nós reverência. Por isso que Ele insistiu tanto na permanência, na criação, na proliferação da humanidade sobre a face da terra. Amém? Glórias a Deus. Amados e queridos irmãos, eu quero meditar com os irmãos nessa noite em um tema bíblico, dois temas, melhor dizendo, que parece bastante semelhante, mas com significado bastante diferente. O tema que nós vamos abordar nesta noite é medo e temor. Qual a diferença entre medo e temor? Quando eu digo eu tenho medo de alguma coisa, e às vezes eu digo eu temo alguma coisa, parece ser algo muito semelhante, parece ser algo mais ou menos igual, mas nós, mediante a palavra, nós vamos ver que existe uma grande diferença entre ter medo e temer. Nós vamos abrir nossas Bíblias primeiro em Gênesis capítulo 3 e o versículo de número 10. Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 10. E assim diz o versículo de número 10 do capítulo 3. E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondido. Em outra tradução diz: ele disse: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu. Agora vamos para o livro do Êxodo, capítulo 14, e o versículo de número 31. Êxodo 14, capítulo 14, e versículo de número 31. E assim diz a palavra: e viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, o seu servo. Amém? Glórias a Deus. O significado da palavra medo quer dizer receio, perturbação, susto. Amados e queridos irmãos, quando nós passamos por uma situação de perigo, quando nós passamos por uma situação quando nós passamos a ter medo com relação às nossas vidas, nós passamos a ter medo, o coração acelera, tomamos um susto e queremos rapidamente fugir daquela situação que nos causa medo. E a Bíblia nos diz no livro de Gênesis, no capítulo 3 e o versículo de número 10, o homem ao qual Deus criara e colocou no jardim para viver em perfeita harmonia com a natureza, Deus agora procura falar com ele e ele se esconde da presença de Deus. E agora Deus questiona por que ele se esconde. Nós sabemos que antes do homem pecar,
antes de entrar o pecado no mundo, antes do homem cometer pecado, ele vivia tranquilo e livre, sem nenhum temor, sem nenhum medo diante de todas as coisas. Mas após o homem pecar, após ele ter desobedecido às ordens do Criador, ele agora procura se esconder. Ele procura se esconder da presença de Deus. Deus procura Adão pelo jardim e ele agora começa a se esconder da presença de Deus. E ele diz que teve medo e por isso ele se escondeu da presença de Deus. O medo muitas vezes leva o homem a distanciar-se, leva o homem a esconder-se da presença de Deus, e não foi diferente com o primeiro homem. Ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e tive medo porque estava nu e escondido. Amados meus irmãos, como eu disse, antes do pecado, o homem, ele estava nu, porém ele não tinha medo, porém ele não escondia da presença de Deus. Mas o primeiro momento que o homem passou a ter medo foi após ele ter desobedecido, ou após ele ter pecado contra Deus. O medo fez o homem fugir da presença de Deus. E nós podemos ver algumas passagens bíblicas de homens que tiveram medo de uma situação de perigo e se deram mal em suas vidas. A Bíblia nos relata no livro de Reis, capítulo 18, versículo 1, lá fala quando Elias, ele desafiou 450 profetas de Baal. Ele propôs, melhor dizendo, a diferença, vamos falar primeiro sobre temor. A Bíblia fala em 1 Reis que Elias, um homem temente a Deus, um homem fiel a Deus, ele fez uma proposta diante daquele rei para que se fizesse ali um altar e colocasse um novilho, colocasse ali um bezerro, e os profetas de Baal clamassem a Baal e ele iria clamar a Deus, e aquele Deus que respondesse com fogo, esse seria o Deus verdadeiro. Amados e queridos irmãos, nós podemos observar a coragem daquele homem de Deus, a coragem daquele servo de Deus em desafiar, ele o único homem, diante de 450 profetas de Baal. Ele lança ali, a Bíblia diz, o desafio àqueles homens, manda construir aquele altar e coloca ali sobre aquela fogueira aquele novilho, e manda ele primeiro que os profetas de Baal clamem ao seu Deus para que meta fogo. Aquele Deus que enviasse o fogo para consumir ali aquela fogueira, consumir aquele novilho, seria o Deus verdadeiro. E todos nós conhecemos a história, todos nós já sabemos o que aconteceu. A Bíblia diz que aqueles homens começam então a clamar ao Deus Baal, começa pela manhã, eles começam a clamar e nada acontece, eles começam então a se mutilar, se cortar, fazer diversos cerimoniais e nada acontece. Porém, aqueles profetas serviam a um Deus pagão, a um Deus que não era o verdadeiro Deus. E aquele homem de Deus, o profeta Elias, ele ainda zombava, ele dizia: olha, clame em alta voz. De repente o seu Deus está viajando, de repente ele não está ouvindo. E diz a Bíblia que do amanhecer até o meio-dia, aqueles homens clamavam e nada aconteceu. Mas depois de nada acontecer, chegando a vez, o desafio tornou-se ao profeta Elias. E a Bíblia diz que não precisou muitas palavras, não precisou gritarias, mas simplesmente ele clamou a Deus. E antes, porém, ele mandou que colocasse água em volta daquele altar, água em volta daquela fogueira, que umedecesse bastante, e ele clamou a Deus, e Deus enviou o fogo dos céus. A Bíblia diz que consumiu aquele novilho, consumiu ali até mesmo a água que ele fora colocado, tudo foi consumido. Amados e queridos irmãos, qual a diferença? Por que Deus respondeu ao profeta? Porque o profeta, tão somente, ele não tinha medo de Deus, mas ele temia a Deus. O temor a Deus na vida do homem e da mulher que serve a Deus faz a grande diferença. O temor a Deus leva-nos a ter uma vida de vitória. Passamos por batalhas, passamos por dificuldade, como aquele grande homem de Deus que temia a Deus. Nós sabemos que no histórico, a biografia dele, ele passou por momentos de dificuldades, ele passou por perseguições, ele passou por lutas, ele chegou até estar em estado depressivo, mas o temor que ele tinha a Deus sempre levava ele a ter vitória em todas e qualquer situação. Nós ainda deparamos com uma passagem bíblica em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 1, onde Davi luta contra o grande Golias e vence o gigante. Amados e queridos irmãos, nós sabemos e conhecemos a história de que aquele grande filisteu, ele sempre afrontava o povo de Deus, porém
era um homem guerreiro, um homem preparado para guerrear, um homem de grande porte físico, e a maioria dos exércitos temia aquele homem, porque ele realmente era um homem preparado para guerrear. E diz-nos a história bíblica que Davi é enviado pelo seu pai para ver como estavam os seus irmãos na frente de batalha, e lá ele depara então com aquele grande homem, com aquele grande guerreiro, desafiando o povo de Deus. E diz a Bíblia que ele se propõe a batalhar contra aquele gigante. E a Bíblia diz que então ele foi preparado, foi colocado sobre ele uma grande vestimenta para que ele não fosse ferido pelo grande gigante, mas nós conhecemos, diz a história, que ele não conseguiu sequer se movimentar, tão pesada eram aquelas armaduras. Porém, nós conhecemos que ele toma então simplesmente a sua funda, coloca uma pedra e vai diante daquele grande guerreiro. Porém, existe algo especial e diferente no coração de Davi. O que encorajou Davi a encarar aquele grande gigante? O que encorajou um homem de tão pequena estatura desafiar um homem de uma estatura enorme? Amado, Davi era um homem segundo o coração de Deus, um homem que tinha o temor de Deus em seu coração. A diferença na vida de Davi era o temer ao Senhor. O temer ao homem e à mulher que teme ao Senhor, por maior que sejam os obstáculos, por maior que sejam as guerras, por maior que sejam as batalhas, por maior que seja a dificuldade dos dias, jamais ele vai fugir à batalha, porque o temor ao Senhor leva ele a confrontar com as batalhas da vida. Porém, a palavra de Deus diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Muitas vezes o mundo nos coloca barreiras e batalhas que parecem intransponíveis, mas quando nós temos o temor do Senhor em nossos corações, nós vamos em frente, nós encaramos, nós guerramos contra o mal, assim como Davi, ele encarou aquele grande gigante, porque tinha um temor do Senhor em seus corações. Não deve ser diferente com referência à minha e à sua vida, venha o que vier, mas aquele que está em nós, o temor do Senhor que está em nossos corações, com certeza nos dará a vitória, assim como deu a vitória a Davi diante daquele gigante. Amados e queridos irmãos, Deus, nós não devemos nos preocupar com o tamanho do gigante, com o tamanho do problema. O importante é saber o tamanho do Deus que habita em nós. Então, o importante é saber a força que tem o Deus que habita dentro do nosso ser. Não importa o tamanho do gigante, não importa o tamanho da batalha, mas com certeza seremos mais que vencedores por Cristo Jesus. Nós conhecemos também um grande exemplo de temor ao Senhor. Nós vemos a história de Jó, em Jó capítulo 1, versículo 1 e 2. Deus permitiu então que Satanás tocasse na vida daquele homem. Deus permitiu que Satanás tirasse todos os seus bens. Deus permitiu que Satanás tirasse sua saúde, tirasse a sua família, enfim, tudo aquilo que Jó possuía, que trazia conforto para a sua vida física, para a sua vida familiar, até mesmo sua própria família. Deus permitiu que Satanás tirasse. Deus só não permitiu que Satanás tocasse na alma daquele homem. Porém, a Bíblia diz, nós conhecemos que aquele homem chegou a um estado de miséria, ao estado deplorável, ao estado de doença, ao estado de não possuir nada, e quando até o ponto de sua própria esposa chegar para ele e dizer, olha, amaldiçoa esse seu Deus e morra. Ele olha para ela e diz, falas como uma louca. Ele diz, nu eu vim do ventre da minha mãe, e nu para a terra me tornarei. Amados e queridos irmãos, por que Jó teve essa coragem, essa capacidade de dizer isso diante de uma situação tão terrível, diante de uma situação tão deplorável? Porque em seu coração havia o amor e o temor ao Senhor. O temor ao Senhor, diz a Bíblia, que é o princípio da sabedoria. Sábio é o homem, sábio é a mulher, o qual tem o temor do Senhor em vossos corações. Amados e queridos irmãos, nós sabemos que nós vivemos dias difíceis, dias de angústias, dias de pelejas, dias onde vivemos inversões de valores, onde muitas vezes aquilo que é certo se tornou errado, o que é errado se tornou certo. Nós estamos vivendo diante de um modo eleitoral, onde muitas vezes as pessoas dizem que melhor será que aquele seja eleito, ou melhor será aquele, ou aconselha volta nesse ou naquele, porque a coisa pode ficar boa ou ruim. Amados e queridos irmãos,
é bem verdade que nós devemos cumprir o nosso dever civil como brasileiros subordinados às autoridades da terra, mas o importante é ter o temor do Senhor em nossos corações, porque seja quem for o presidente, seja quem for o político que lá estiver, será a permissão de Deus, mas o que levará a nós sermos vitoriosos, o que levará a nós uma vida plena com Deus, não é A ou B a ser eleito, mas é o temor do Senhor em nossos corações. O temor do Senhor faz com que nós sejamos vitoriosos, mesmo com bons governantes ou maus governantes, mesmo em meio à fartura ou à escassez. O temor ao Senhor leva-nos a uma vida de retidão e plena com o nosso Deus. Porém, temer a Deus é essencial na vida do homem e da mulher que serve a Deus. A palavra de Deus ainda traz-nos uma passagem, um grande exemplo de homens que temeram a Deus e foram vitoriosos por causa do temor a Deus em vossos corações. Livro de Daniel, capítulo 3, versículo de número 1, a Bíblia diz que o rei baixa agora um decreto, ele constrói uma grande estátua de ouro e baixa um decreto onde todos os homens e todas as mulheres deveriam curvar-se diante daquela estátua mediante aos sons de alguns instrumentos. Amados, como nos dias atuais, existem homens que não temem a Deus, existem mulheres que não temem a Deus, mas também existem homens e mulheres tementes a Deus. Quero crer nessa noite que nós que aqui estamos, se aqui estamos, é porque tememos ao Senhor dos Exércitos, é porque tememos ao Senhor e temos ao seu amor a plenitude do Senhor em nossos corações. E a Bíblia diz que o rei então emite aquele decreto que em determinado momento, quando ouvisse o som daqueles instrumentos, todos deveriam se curvar diante daquela grande estátua. Mas nós sabemos, e a Bíblia diz que havia 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, estes não se prostraram, não se curvaram diante daquela grande estátua. E o rei disse que aquele que não se curvasse seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente, aquecida 7 vezes mais a sua caloria. E nós sabemos, nós conhecemos a história, que aqueles homens foram lançados naquela fornalha. Também sabemos que a Bíblia diz que aqueles homens andavam de um lado para o outro em meio àquele fogo, e surge um homem de branco, surge outros varões ao lado dele, e a Bíblia diz que logo ao ser retirado daquela fornalha, nem sequer um fio de cabelo da cabeça daqueles homens foram queimados. Mas por que nada aconteceu? Por que não foram mortos pelo fogo? Porque na vida daqueles homens havia o temor ao Senhor dos Exércitos. Amados e queridos irmãos, eu não sei qual a situação que você está vivendo. Deus, Ele não deixa que nós passamos por situação difícil, mas Ele nos livra do pior. Ele dá-nos a vitória no final da batalha. Ele concede-nos vitórias sobre todas as lutas, mesmo quando somos lançados em situações difíceis, assim como Ele proporcionou a vitória a esses 3 homens, nós também, com certeza, seremos vitoriosos por Cristo Jesus. Amados e queridos irmãos, que o temor ao Senhor, que o temor da paz de Deus, ele seja contínuo em nossos corações. Mas nós sabemos que o medo, ele leva o homem a perecer. O medo leva o homem a esconder-se da presença de Deus. O medo leva o homem a ser derrotado, ser vencido pelo inimigo. Vamos ver algumas passagens bíblicas já no Novo Testamento do que aconteceu na vida de homens que tiveram medo em situações difíceis. Mateus capítulo 26, versículo de número 57, a palavra diz que Jesus ele é preso e levado ao sumo sacerdote na casa de Caifás, e Pedro o seguiu, e ao ser reconhecido, negou a Jesus, e após o galo cantou. Nós sabemos que Jesus, ele foi levado preso, foi levado à casa do sumo sacerdote, ali estavam os escribas, os fariseus, e começaram a questionar a Jesus. Eles queriam pegar Jesus de alguma falha para condená-lo à morte. Eles começaram a interrogar, e a Bíblia diz que Jesus nada respondia. E Pedro, muito curioso, ele sempre andou com Jesus, ele de longe observava. Então, de repente, alguém chega para Pedro e questiona e pergunta: olha, você anda com esse galileu? Você está dizendo, eu não conheço, nunca ouvi falar. Pela segunda vez, alguém chega e fala: mas até o seu jeito de falar parece com ele. Eu? Não conheço, não sei quem é, não é meu amigo, eu estou só por estar. Pela terceira vez, questionaram a Pedro se ele andava, se ele era discípulo do mestre, se ele estava com Jesus. Novamente ele nega.
E anteriormente, Pedro disse que amava Jesus, e Jesus disse a ele: Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E quando Jesus negou pela 3ª vez, diz o texto bíblico que o galo cantou, Pedro então lembrou do que Jesus havia dito, e diz a Bíblia que Pedro chorou amargamente por ter negado a Jesus. Por que Pedro negou a Jesus? Porque ele estava com medo de morrer. Certamente ele estava questionando a Jesus, Jesus ia ser levado à morte em poucos instantes, e com certeza ele pensou: se eu disser que ando com Jesus, sou amigo de Jesus, eles com certeza vão me prender também. Então o medo levou ele a negar a Jesus. Quantas vezes, às vezes, o medo tem feito-nos de forma indireta a negar a Jesus? Em determinadas situações, muitas vezes, nós temos a oportunidade de falar do Evangelho, de anunciar o Evangelho, mas o medo leva-nos a acovardar-nos. O medo leva-nos a ficarmos quietinhos, a passarmos desapercebidos como apenas mais um em meio à multidão. Negar a Jesus não é somente dizer que não conhece Jesus. Negar a Jesus é deixar de falar, de propagar o seu Evangelho quando assim a oportunidade temos. E muitas vezes nós temos agido por medo, assim como Pedro negou. Às vezes, até mesmo nós cristãos também temos negado a Jesus. Porém, o medo não deve fazer parte da nossa vida espiritual. Porque, como disse no meu comentário anterior, quando nós tememos a Deus, a vitória ela é certa em toda e qualquer situação. Ainda em Mateus capítulo 14, versículo 24, Jesus andou sobre as águas, e os discípulos pensaram que era um fantasma. Jesus lhes disse: sou eu, não temas. Respondeu-lhe Pedro: se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Indo Pedro sobre as águas, teve medo e começou a afundar, e gritou: salva-me, Senhor. Mais uma vez, de novo, o mesmo personagem, o mesmo Pedro. Olha ele lá, o curioso, aquele que dizia que amava Jesus, mas ainda o medo fazia parte da sua vida. Diz o texto que Jesus agora aparece sobre as águas em alto mar, e os discípulos de longe olham, mas andando sobre as águas, sem nenhuma boia, sem nenhum sinal, só pode ser um fantasma, não pode ser um homem, porque é uma coisa lógica, natural. Quando adentramos a água do mar ou do rio, de um lago, a tendência é nos afundar. E Jesus, ele diz: olha, sou eu, sou Jesus, não precisa ter medo. E lá vai o Pedrão de novo, o curioso, aquele que amava Jesus, que sempre amava Jesus, e ele diz: olha, mestre, se realmente não é Jesus, então permita-me que eu vá também andando sobre as águas e vá encontrar contigo. Então Jesus permitiu, ele vai andando, mas no trajeto, não sei se por causa do vento ou por causa das ondas, de repente as águas se começam a movimentar, vem então o medo. Mais uma vez, o medo na vida daquele que andava com um filho de Deus, que conhecia e já havia ele tantos milagres, e ele agora começa a ter medo. Ele começa a afundar. A sorte dele, que o mestre estava logo à frente, o mestre estava ouvindo, estava ao alcance da visão do mestre. E Jesus então certamente estende as mãos e salva a Pedro de afundar. Amados e queridos irmãos, não é diferente com a nossa vida, no nosso cotidiano. No nosso dia a dia, muitas vezes, nós deparamos em situações difíceis, em situações onde parece que nós iremos naufragar, onde parece que nós iremos afundar, onde parece que nós não iremos conseguir chegar do outro lado. Mas é importante saber que sempre existe alguém, sempre existe um mestre com a mão estendida para nos abençoar, para nos salvar em toda e qualquer situação. Já foi mencionado nessa noite, pelo testemunho da irmã, que a sua mãe passou mal, os irmãos começaram a orar, a clamar a Deus, e Jesus certamente, com sua misericórdia, Jesus certamente avistou-a e salvou da morte e proporcionou mais alguns anos de vida àquela serva. Não é diferente em nosso dia a dia, como eu já disse. Não importa a tempestade, não importa qual vento que sobrevém sobre a sua vida, mas continue indo à frente, continue andando, se necessário for, sobre as águas, porque você está diante do olhar do Todo-Poderoso. A Bíblia diz que os anjos do Senhor, ele acampa de redor daqueles que o temem, não daqueles que têm medo. Porém, se você teme ao Senhor, os anjos do Senhor, os olhos do Senhor, eles estão voltados sobre a minha e a sua vida, não somente nesse santuário,
misericórdia, mas diuturnamente, 24 horas por dia, Deus está com as suas mãos estendidas, dizendo: vem, filho, eu estou pronto a te socorrer em toda e qualquer situação. Amados e queridos irmãos, se você passa por lutas e batalhas, glorifique a Deus. Se você está vivendo momentos de bonança e alegria, glorifique a Deus. Em toda e qualquer situação, é necessário estarmos exaltando e glorificando o nome do Senhor. Nós sabemos que Deus, Ele está pronto a salvar, Deus está pronto a libertar, Deus está pronto a socorrer. O salmista diz que Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Muitas vezes na hora da dificuldade nós pensamos: não tem mais jeito, não vou conseguir, eu vou afundar. Mas Jesus estende a sua mão, alcança-nos com sua misericórdia e socorre-nos e coloca-nos em lugares firmes, onde podemos andar por terra. Amados, nós lemos no Êxodo, capítulo 3, versículo 10, nós vemos aqui a história e conhecemos que o povo de Deus, aquele grande líder, sai com o povo de Deus em direção à terra prometida, e ali eles andam erroneamente por muitos anos, por 40 anos, e a Bíblia diz que eles chegaram então numa situação muito difícil. Antes de chegar frente ao grande mar, eles já tinham clamado, já tinham dito ao seu líder: melhor fora que nós continuássemos como escravos no Egito do que estar perambulando pelo deserto. Mesmo Deus mandando sombra para eles, mesmo Deus mandando luz para clarear durante a noite, mesmo Deus preservando suas vestimentas, mesmo Deus mandando maná dos céus, a Bíblia diz que aquele povo muitas vezes blasfemava contra Deus. Mas numa determinada situação, quando ele chega agora de frente àquele mar, de frente àquelas águas que pareciam intransponíveis, o exército inimigo, incitado pelo próprio Deus, permitido pelo próprio Deus, começa agora a se aproximar. Imaginaram eles então que todos iam perecer, porque o exército inimigo iria alcançá-los e ia fazer com que eles se tornassem novamente escravo do rei Faraó. Mas diz a Bíblia que o servo de Deus toca naquela água e as águas se abrem de um lado para o outro e o povo de Deus passa por terra enxuta. E diz a palavra que quando o exército inimigo entra no mesmo caminho, Deus permite que aquelas águas se fechem e todos pereceram. Amados e queridos irmãos, quando você deparar com os seus inimigos, não lute com suas próprias forças, não faça justiça com suas próprias mãos, porque assim como aquele povo no passado teve um Deus que fez justiça por ele, Deus também, Ele fará justiça contra os nossos inimigos. Amados e queridos irmãos, quando tememos a Deus, não importa a situação em que estamos vivendo, como eu já disse, Deus sempre será o socorro presente. E o texto bíblico diz que quando as águas fecharam e todo aquele exército com seus cavalos e cavaleiros pereceram, o povo então temeram a Deus e louvaram a Deus. Por que eles temeram? Porque viu o grande milagre, a grande bênção que o Senhor realizou naquele momento. Fechando a primeira bênção foi abrir as águas de um lado a outro para que eles passassem em terra enxuta. O segundo milagre foi fechar aquelas águas e fazer perecer todo o exército inimigo. Amados e queridos irmãos, aquele mesmo Deus, o qual batalhou por aquele povo, o qual batalhou pelo grande líder, Ele batalha pela minha e pela sua vida. Não importa as adversidades, não importa as tempestades, não importa o que acontece no meio social, no meio político, no meio onde você vive, o importante é que quando tememos a Deus e amamos a Deus, Ele guerreia, Ele batalha por mim e por você. Amém? Amados, que nós possamos continuar crendo, vivenciando corretamente em sinceridade diante da presença de Deus, porque com certeza, se você já viu grandes milagres realizados por Deus durante a sua trajetória de vida, maiores milagres Ele ainda fará por mim e por você, porque é promessa de Deus e Ele cumpre aquilo que promete. Amém? Graças a Deus. E que Deus nos abençoe em Cristo Jesus e continuamos sempre com temor a Deus em nossos corações. E muito obrigado a você que também estará em vossos lares acompanhando essa mensagem da palavra de Deus, que o temor do Senhor possa alcançar também os vossos corações. Amém? Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus.